Fala, QR. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as vantagens e benefícios de você construir um time de pré-venda. Vamos à ação, vamos à orientação, vamos à educação, vamos à nossa evolução. Somos a Pulsa. Time de pré-venda. Convido você, caso não tenha assistido, aqui em cima tem um card. Se você clicar, você vai para o vídeo de ontem, onde nós falamos sobre a diferença de pré-venda, de um profissional de pré-venda, a diferença de um profissional de MQL e a diferença de um profissional de pré-atendimento. E como você enviar os leads bons, os leads compradores dos seus corretores. Melhorar a eficiência, a produtividade da sua operação. Então, aqui em cima tem um vídeo ontem, nesse card aqui, e embaixo também, Matheus vai deixar o link desse vídeo de ontem. Mas vamos lá. Guilherme, quais são as vantagens e benefícios de você construir um time de pré-venda integrado à metodologia QR? Essa camisa aqui, que você está vendo aí, esse desenho que está na minha camisa, é a fórmula da metodologia QR para te dar previsibilidade. Previsibilidade é o quê? É o dizer o que vai acontecer antes de acontecer. Prever. A gente faz previsão para tudo. A gente faz previsão para viajar, né? Se a gente não fizer previsão para viajar, a gente pode levar roupa que a gente não vai usar, pode faltar roupa, pode faltar dinheiro. A gente faz previsão para a gente casar, né? A gente faz a avaliação, a gente pensa, a gente tem a nossa estratégia, cada um tem a sua. Então, de uma certa forma, mesmo inconsciente, nós estamos o tempo todo fazendo previsibilidade. E por que que na operação imobiliária a gente não faz isso? Abre mês e fecha mês e você não sabe qual vai ser o seu resultado, como vai ser o seu resultado, qual o resultado vai se dar, ou principalmente, se não deu o que você fez de previsão, você não consegue identificar qual é o ponto de atenção que precisa ser ampliado, que o time precisa ser desenvolvido, que muitas vezes a estratégia precisa ser alterada. Você vai dizer que está tudo errado, né? Então, previsibilidade, recorrência. Recorrência é sustentar o resultado do mês anterior, aquele que você fez a previsão, durante no mínimo 90 dias. Porque se você criou um processo, se você criou as atividades, se você construiu a sua operação para realizar um X número de vendas ou um X números de aluguéis, se você não atinge aquele resultado que você fez a previsão, a sua operação vai ficar o quê? Ociosa. Ou vai ter alguém na sua operação, algum núcleo, trabalhando mais do que o outro. Por quê? Porque não chega para esse outro núcleo, para esse outro setor, a parte que lhe cabe do todo. Então, alguém está trabalhando mais e deixa a sua operação ociosa sem gerar a receita, os ganhos que você precisa, impactando no valor da sua marca. E terceiro, escalabilidade. Então, depois que a gente sustenta durante 3 meses o resultado que a gente colocou nos processos, então a gente precisa garantir esse resultado por 90 dias para validar esses processos e se o time está de fato integrado a esses processos, essas ações, junto com os indicadores que nós vamos construir, aí você consegue escalar. Aí você escala a sua operação, né? Quem tem picos de venda, tipo, você faz 3 vendas, aí no outro mês você faz 6. Cara, 3 para 6 é o dobro. Que operação está pronta para dobrar, triplicar o resultado de vendas? Porque não é o número de vendas, é toda a jornada interna para que aquela venda aconteça. E nós temos de compreender que o ser humano é que nós devemos resguardar, dar segurança psicológica para as pessoas, segurança emocional para essas pessoas. Ok? Então, essa fórmula é RC é igual a JC30 mais MDE mais AC. Resultado do cliente é igual a JC30, o lead que entra no mês fecha no mês. Se o lead entra dia 15 de janeiro, compra dia 30 de janeiro. Essa é a nossa fórmula e nós já temos resultados comprovados que isso é possível. Por quê? Porque nós temos os requisitos, nós temos os parâmetros já construídos ao olhar da metodologia, que uma vez integrado em uma operação imobiliária, nós conseguimos fazer que o lead que entra no mês feche no mês. Isso não é magia, isso não é invenção, isso é dados que nós temos e operações que já estão funcionando, integrados a isso que eu falei. JC30 é o lead que entra no mês, fecha no mês. Ok? Nós temos momento de jornada, menos desgaste emocional, menos desgaste emocional, menos estresse, menos ansiedade, menos frustração para todos os stakeholders e alta conversão, que são melhores leads, mais conversões. Não é mais lead,
nem menos lead. Melhores leads, mais conversão. Ok? Então, essa é a estrutura que é importante você estar atento e integrado na sua operação para que você possa fazer uma avaliação integrado a esse conteúdo que nós vamos passar para você aqui agora. Diminuir o tempo de ciclo de vendas entre etapas de funil, né? Então, vamos lá? Vou te dar um exemplo aqui. Aqui está o funil, lead, atendimento, agendamento, visita, proposta e venda. No mercado 1.0, como ele só foca nos extremos do funil, lead e venda, ele não acompanha a jornada do seu lead, cliente, pessoa, no todo, principalmente no meio de funil, que é onde a magia acontece. Hoje, quem melhor interpreta, quem melhor consegue construir os processos e estratégias, integrar as pessoas no meio de funil, é quem está ganhando o jogo. Porque é aqui no meio do funil que a coisa acontece. Então, ciclo de venda, encurtar o ciclo de venda, é diminuir a entrada do lead no topo do seu funil e as passagens entre etapas de funil. Na metodologia QR, nós falamos, eu não controlo a venda, eu controlo as etapas que antecedem a venda. Então, a venda eu não controlo, mas a atração de lead eu controlo, o atendimento eu controlo, o agendamento eu controlo, visita eu controlo e proposta eu controlo. Quando eu falo controlar, estou falando de processos integrados às pessoas que fazem parte da sua equipe, do seu time, da sua organização. Tá? Então, hoje, numa operação 1.0, um lead fica parado na etapa de atendimento dias, semanas, meses, entope essa etapa que dificulta a passagem para a etapa agendamento, que dificulta a passagem para a etapa visita, que dificulta a passagem para a etapa proposta, que dificulta, que impacta nas suas vendas. Mercado 1.0 vende jornada de compra longa, alto desgaste emocional e baixa conversão. É por isso que precisa de muito lead, muita gente entrando para ter conversão. É o que a gente fala no mercado, a gente fala teoria do balde furado. Ou seja, a pressão de leads da água em cima, ela não corresponde à pressão que cai embaixo. Porque perde-se muitos leads, dinheiro, porque lead é pessoa, e você tem um custo para colocar esse lead no topo do seu funil, você tem um custo de frustração dessa pessoa, né? Tô falando nem só de financeiro. Financeiro é o que vai no seu bolso. Só que existe uma dor que você não acompanha, que é invisível, que é o custo da percepção, da frustração, da atração do seu cliente para o topo do seu funil, e ele sai falando mal da sua operação, de você, e talvez você nem saiba disso, né? Então, é importante nós parametrizarmos o seu funil com tempo, por exemplo, em cada etapa, e isso com o time de pré-venda nós conseguimos. Em cada etapa, então, tempo, objetivo de cada etapa. Qual é o objetivo da etapa de atendimento? Qual é o objetivo da etapa de agendamento? Então, tempo, etapa, ferramentas, motivos de não avanço, tudo isso nós vamos parametrizar e criar os requisitos para que a sua operação funcione e flua, ou seja, o lead que entra, ele avança. Então, a gente não pode deixar esse lead parado na sua operação, tá? Organizar a cadência de contato, ou seja, tirar o seu time daquela insegurança, ligo ou não ligo? Será que vai incomodar o cliente? Será que não é chato ligar agora? Quando você tem um fluxo de cadência já pré-determinado, previsibilidade, o seu time de pré-venda executar aquele fluxo de cadência previamente feito, treinado, integrado ao seu time, ele já sabe qual meio de contato ele vai utilizar, telefone, WhatsApp, e-mail, LinkedIn, direct, em quanto tempo ele vai entrar em contato com esse cliente, tirando dele a insegurança, a frustração, a ansiedade, dando a ele segurança psicológica, porque é da responsabilidade da imobiliária, da operação, direcionar o seu time. E ele, como é uma pessoa e não uma máquina, customizar de acordo com aquele contexto que ele tiver. Reduzir o custo de aquisição do seu cliente e aumentar a produtividade de todos aí na sua operação. Ok? Então, vamos lá. Quais são as vantagens e benefícios do time de pré-venda, complementando o que eu já te disse? Com o time de pré-venda, você pode, entre outras coisas, pessoal, fazer gestão dos canais de atração. Hoje é uma dificuldade muito grande
do time de vendas dos corretores é imputar os dados de uma forma mais ampla, porque o time de corretor é o time que está para conversão. Você não contrata o time de corretor para nutrição. Então, quando você começa a fazer a gestão dos dados da sua operação e monitora canais de atração que geram mais leads, tipologia de imóveis que vem para o canal de atração entenda portal, esse ou aquele, rede social, essa ou aquela, indicação, placa, porque o que a gente vê hoje no mercado é muita intuição. Ah, eu acho que dá certo isso, ou eu acho que a minha operação é isso. Toda vez que eu vou conversar com um dono de imobiliária, que ele me faz uma afirmação, eu falo, poxa, que legal, deixa eu ver seus dados. E ele fica inseguro. Porque quando ele vai olhar, e quando ele olha, ele se surpreende. Já tive diversas empresas em mentoria com a gente aqui na Toca da Raposa, que quando a gente abre o CRM, até o próprio dono se surpreende com as informações que ele consegue levantar quando a gente orienta as informações corretas que ele precisa avaliar e analisar. Ele se perde diante de tantos dados e não consegue priorizar quais são os principais dados a serem avaliados. Tempo de retorno de resposta. Muito se fala aí no mercado que precisa responder o cliente em 1 minuto, em 2 minutos, em até 15 minutos. Dentro da metodologia QR, eu questiono isso. Por quê? Porque não é sobre responder em 15 minutos ou em 10 minutos, é sobre a sua operação estar saudável, estar pronta para que isso aconteça. Não adianta você ter hoje um tempo de 24 horas, por exemplo, de 8 horas, e falar agora é 15 minutos. Cara, mas as pessoas não estão adequadas àquele tempo, as pessoas não estão instruídas, direcionadas, treinadas, você vai gerar um estresse e não consegue sustentar esse tempo durante um longo período. Então, não é sobre alcançar um resultado, é sobre sustentar esse resultado. Recorrência é o que nós buscamos. Sair da síndrome da montanha-russa, mês vende, mês não vende, mês vende, mês não vende. E o loop da montanha-russa, aquele momento de euforia que a gente sente, apesar de ser rápido, é um momento que nos dá maior tensão, né? Que para a gente, nessa metáfora, é como você joga dinheiro em tráfego, que dá aquela sensação de euforia, porque entra muito lead e você acredita que lead é venda, e não é, que se lead fosse venda, você não precisava de mais nenhum lead, que você tem muito lead hoje na sua operação, você precisa de lead que avance, que converta para a próxima etapa, então não é mais lead, são melhores leads. É por isso que nós orientamos um time de pré-venda para ter esses dados e construir com o time de venda e com o time de marketing ou com a agência e com o dono da imobiliária toda uma percepção ampliada do que acontece com o cliente dentro dessa jornada. Então, com o time, com a análise dos dados do time de pré-vendas imputados no sistema de uma forma clara, ampla e profunda, porque é um dos indicadores do time de pré-venda, você consegue ter melhores estratégias para fazer a conversão entre etapas de funil e gerar uma percepção de valor do seu cliente, ok? Por isso que eu não foco muito em tempo-resposta na metodologia, agendamento de visita ao imóvel e técnica. Nós temos uma técnica aqui na metodologia QR chamada técnica Trevo, tá? Que o time de pré-venda integrado à metodologia, bicho, a gente tem uma eficiência absurda de conversão para a próxima etapa. É impressionante. De uma forma rápida aqui para você, porque o vídeo não me permite aprofundar muito nesse vídeo, a técnica Trevo é previsibilidade. Como eu tenho dados, eu já sei que o imóvel que atrai o meu cliente não necessariamente é o imóvel que gera a conversão para agendamento. Com um time de pré-venda já integrado à metodologia e a essa cultura de dados que nós propomos, ele, para cada principal imóvel que nós temos de atração, que gera lead, ele tem mais 2 imóveis já prontos aqui, ó, na mão dele, para gerar a oferta. Quando esse lead entrar, pedir informação desse imóvel de atração, nós sabemos que o cliente pede mais informação fora esse da atração, o pré-vendas já passa essa informação porque já está na mão dele, dando para o cliente uma percepção de segurança e confiança, gerando ele uma ação de conversão para a próxima etapa, que é o agendamento, muito mais eficiente, muito mais rápida, garantindo assim o seu RC, que é o resultado do cliente, na fórmula da metodologia QR. Então, essa técnica Trevo, estruturada, integrada, ela é um catalisador, ela é um turbo de conversão
na sua operação. É muito forte. Time de pré-venda, vantagens e benefícios, ele consegue consolidar todas as informações extraídas do seu atendimento, do seu objetivo de pré-vender esse agendamento, de pré-vender esse imóvel, né? Ele pré-vende para o time de vendas vender, que conforme eu falei no vídeo de ontem, o card está aqui em cima para você, depois, caso não tenha assistido, assistir. Quem faz o diagnóstico do cliente é o corretor. O time de pré-venda faz um atendimento consultivo. Então, quando o time de pré-venda entra nessa operação e faz essa abordagem consultiva para entender e atender, ele ouve para entender e não escuta para falar. Operação 1.0, escuta para falar. Metodologia QR, ouve para entender, né? Então, ele ouve para entender dentro de um ambiente preparado para esse atendimento, um ambiente silencioso, ele está focado, ele está atento, ele está treinado para isso, diferente de um corretor que está treinado, desenvolvido para fazer a conversão da etapa visita para a etapa proposta, para a etapa venda, aí que entra, de fato, o corretor, pré-venda vem da etapa lead para atendimento, atendimento para agendamento, já passando a bola mais redonda para o time comercial. Então, ele faz esse entender para atender, ele já consegue diagnosticar motivações de compra desse cliente. Nós temos 5 motivações de compra que esse time de pré-venda já é treinado para identificar. Ele tem, como ele faz um atendimento consultivo, ele já sabe quais são as 5 motivações de compra, ele já está treinado para isso, ele já faz uma passagem dessa percepção consultiva que ele fez desse primeiro contato com o cliente para o corretor, na etapa visita, fazer essa validação dessa percepção que ele fez no primeiro atendimento. Então, o corretor já vai para a etapa visita sabendo momento de jornada de compra, motivação da jornada, momento da jornada são 4, motivação de compra são 5, já vai entender, ele já vai com esse entender para atender, já tem um som muito mais ampliado, ele não ouve, quero 2 dormitórios, quero uma casa em condomínio fechado, ele amplia, porque ele está ali exatamente para fazer essa ampliação e essa passagem para o time comercial muito mais eficiente. Ele já busca entender, conforme eu falei, o perfil comportamental desse cliente. No vídeo de ontem eu expliquei sobre isso, objeções já verbalizadas por esse cliente quando ele entra no seu funil, esse time de pré-venda já capta essas objeções e já passa para o corretor integrado ao momento de jornada, que são 4, motivação de compra, que são 5, com esse som, com esse ouvir mais ampliado, né? E o tempo disponível que o cliente tem para fazer esse agendamento e essa visita ao imóvel. Tudo isso são as vantagens e benefícios de você ter um time de pré-venda na sua operação focado, direcionado, com indicadores para essa etapa de lead, atendimento e agendamento. Diferente de outros indicadores que você vai criar para o corretor de imóveis. O time de pré-venda, ele já sabe quais são os acordos entre marketing e vendas. Qualquer lead pode passar para o time de vendas? Porque senão fica na interpretação. Ah, eu acho que esse lead é bom, eu acho que esse lead é frio, eu acho que esse lead é quente. Ah, eu passei para você porque eu achei que era quente, mas achou em qual contexto? A partir do momento que você cria os acordos de passagem do pré-venda para o time de venda, o time de venda já recebe esse cliente, esse lead, essa pessoa, já integrado dentro desse acordo previamente estipulado com a liderança, com a gestão, com a agência, com o marketing, onde todos vão olhar para o cliente e vão falar a mesma coisa. Você não tem conceitos diferentes. Os conceitos já foram estabelecidos previamente. Então, esses acordos de passagem são fundamentais para evitar os ruídos, os atritos, as sensações de injustiça. Então, tudo isso acontece na sua operação e impacta no seu resultado. Isso tem a ver com a cultura da sua empresa. Atenção a isso, muita atenção a isso. Muitas vezes a gente não percebe isso, mas a cultura está lá, destruindo toda a sua estratégia todos os dias.
ok? Um outro ponto muito importante do time de pré-venda, de você ter um time de pré-venda na sua operação, é você fazer o acompanhamento do cliente que entrou, parou na etapa atendimento. Então, como o pré-venda está direcionado para fazer esse cliente avançar para a etapa agendamento e dar sequência com o time comercial, com o time de vendas, ele consegue ter uma agenda produtiva de cadência e compromissos e responsabilidades para manter esse cliente ativo e quente na sua base, sem necessidade, por exemplo, de você ficar tendo de renovar toda hora mais leads no seu topo de funil. É exatamente por você não ter esse registro de atenção do próximo contato com seu cliente, uma vez conversado e falado com ele, não acontece esse follow-up, ou quando acontece, dentro da metodologia QR, nós falamos, excesso de follow-up é falta de gestão, falta de processo e falta de indicadores, de dados para você entender se aquela quantidade de contatos que você faz com o seu cliente de fato são efetivos para gerar a conversão para a próxima etapa, que não adianta você ficar, mas eu acompanho meu cliente, eu acompanho meu cliente, eu acompanho meu cliente. Mas você acompanha, mas não converte, então para de acompanhar, né? Porque não é sobre acompanhar, é sobre converter, é sobre jornada, é sobre performance, é sobre fazer o lead avançar no seu funil. Importante estar atento a isso, para que você não confunde ou não associe e pense, eu já faço isso. Será que você faz exatamente isso, nessa clareza, nessa amplitude que eu falo? Não sei. Se você faz, parabéns. Que ótimo. Deixa aqui embaixo um comentário que eu vou ficar muito feliz de a gente ouvir, tá? Então, o time de pré-venda, ele vai ficar responsável por fazer esse acompanhamento do cliente que entrou e ficou na etapa atendimento e não avança para a etapa agendamento. Como esse time de pré-venda ele é exclusivo para fazer esse cliente avançar para a próxima etapa, o indicador dele não é somente conversão de agendamento. Eu tenho um indicador de conversão de agendamento, eu tenho um indicador do cliente que para na etapa atendimento e avança para a etapa agendamento em 2 dias, em 4 dias. Então, eu tenho indicadores pontuais dentro de um processo que eu, organização, já construí para acompanhar e validar se a minha estratégia, de fato, está dando resultado na prática, sem gerar para o meu colaborador a sensação de injustiça, aquela sensação que ele está sozinho, onde só existe cobrança, cobrança, cobrança e cobrança, né? Então, a gente tem, no time de pré-vendas, por exemplo, leads atendidos, que eu já falei, canais de atração, motivação, motivos, muitas vezes que o cliente não avança para a próxima etapa, tudo isso já parametrizado. Tempo de resposta, principais imóveis que atraem lead, para que eu tenha a técnica Trevo mais eficiente e acione meu time de agenciadores ou meu time de corretores para agenciar ou captar imóveis dentro daquela tipologia que está me gerando muito lead, e eu, por não ter mais imóveis, não consigo fazer a conversão para a próxima etapa, que é agendamento, devido à ausência do Trevo, 1+2, né? Principais horários de entrada desse lead, visita, agendamento que eu consigo versus visita realizada versus conversão para etapa proposta feita, quais leads estão dentro do JC30, lead que entra no mês, compra no mês, a sua operação tem esse lead, ela tem, você não consegue escalar, porque esse lead que está na sua operação hoje é um lead que você não está fazendo gestão, você entende ele como sorte muitas vezes. E se uma vez aconteceu, nós conseguimos escalar esse lead se nós criarmos, entendemos a jornada, desde a atração, do tempo que ele passa e todas essas informações que eu passei aqui anteriormente. Então, quais leads estão dentro do JC30, qual a tipologia, qual a região, qual o canal de atração, qual foi o horário que a gente chegou. Então, a gente faz vários cruzamentos, várias interpretações por meio de um dashboard que a gente consegue orientar essas empresas, esses profissionais, por meio da metodologia QR, garantindo aí nosso RC, que é igual a JC30 mais MDE mais AC, né? Fluxo de cadência, motivos de não avanço, e principalmente para finalizar esse vídeo, um time de pré-vendas, ele deixa o nosso portfólio atualizado. Por quê? Porque toda vez que o time de pré-vendas precisa gerar um agendamento para o corretor de imóveis, e para a gente, o time de pré-vendas
só passa para o corretor a visita agendada, né? Enquanto a visita não está agendada, fica na etapa atendimento na mão desse time de pré-vendas, pelos motivos que eu já falei. Então, o time de pré-vendas precisa estar ativo, agendando os imóveis que estão no nosso portfólio. Ao agendar, ao fazer essa ativação específica, com foco, não é só ligar, é ligar, validar preço, tempo, as informações que estão no CRM, o histórico desse imóvel. Esse time de pré-vendas, ele está movimentando, atualizando, se diferenciando das outras empresas que estão no mercado, que não têm serviço, não têm essa ativação, não geram essa percepção de valor para o cliente, para a sociedade. Então, esse time de pré-venda, ele também, entre outras vantagens e benefícios, consegue fazer a atualização desses imóveis e captar a sua percepção, termômetro da necessidade de venda ou aluguel desse cliente que ele está ligando. Porque muitas vezes o agenciador falou com o cliente 15 dias atrás, 20 dias atrás, 30 dias atrás, e era um contexto. Como esse pré-venda está ativo nesse agendamento, ele está movimentando esse portfólio, orientado, integrado, educado, desenvolvido por meio da metodologia QR para não apenas ser um call center e ligar para agendar, mas ampliar com o vendedor também as suas expectativas, seus anseios, suas frustrações ou desejos da venda desse imóvel. Ele está orientado a isso, então ele movimenta, consegue muitas vezes ter uma diferenciação de preço, de oferta, ou captar uma nova percepção que muitas vezes já mudou da última que o agenciador ou captador teve no contato com esse vendedor. Então, perceba que são muitas vantagens e benefícios que eu tive de compactar nesse vídeo para que você comece a entender na sua operação. Visualize na sua operação como é que seria isso. Visualize não somente o financeiro, visualize o seu estresse, você, sua ansiedade, a sua expectativa frustrada, e como seria na sua operação essa estrutura integrada e rodando. Visualize na sua operação como é que seria a percepção do seu cliente perante a sua marca. Seria mais um? Seria igual ou seria diferente? Reflita. Compartilhe aqui comigo sua opinião, tenho muita vontade de te ouvir. Combinado? Amanhã eu vou falar sobre qualquer operação pode ter um time de pré-venda. Lembra, tem um time de 3 corretores. Eu posso ter um time de pré-venda? Eu tenho um time de 10 corretores. Eu posso ter um time de pré-venda? Um pré-venda consegue atender quantas pessoas? Então, se você tiver alguma pergunta sobre pré-vendas, deixa aqui embaixo, que eu, inclusive, amanhã eu respondo também, para deixar muito claro como funciona uma operação de pré-venda ao olhar da metodologia QR. Combinado? Então aproveita, assina o nosso canal, caso você não seja assinante, vai aqui embaixo, inscreva-se, ativa o sino, pois assim o YouTube notifica você quando a gente soltar o vídeo novo aqui no canal. Amanhã tem vídeo novo às 20 horas. Quinta-feira eu vou ampliar o conceito da fórmula QR, RC igual JC30 mais MDE mais AC, tá? Vou aprofundar, vou ampliar no vídeo de quinta-feira. No vídeo de sexta, eu vou falar como você vai ter previsibilidade em vendas no mercado imobiliário. Vou falar de forma mais clara sobre previsibilidade, recorrência e escalabilidade. Então, esse é o conteúdo da semana que eu quero trazer, quero compartilhar com você. Então, aproveita, assina o nosso canal, ativa o sino, já deixa o like, comentário com a sua dúvida e vamos para o topo. Nosso objetivo é educar e ampliar a sua percepção sobre novas possíveis ações no mercado imobiliário sempre. Transformação que nós desejamos é de fora para dentro, ou seja, é entender como é que o cliente enxerga o mercado imobiliário. Quanto mais a gente conhece do outro, mais a gente conhece sobre a gente. Fica com Deus, te aguardo lá em cima, no topo do mundo, no pódio, vamos juntos quebrar as regras. Lembre-se sempre, seja a luz, ilumine. Até amanhã às 20 horas aqui no YouTube.